Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 2, o versículo 9, irmãos. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 2, o versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para quem, irmãos? Para os que o amam. Então, irmãos, Jesus, ele veio ao mundo, ele pagou o preço pelos nossos pecados, nossas transgressões, e ele provou o amor dele para conosco. Então a palavra fala que ele provou o amor dele para conosco, em que ele nos amou, sendo nós pecadores, né, irmãos? Nós não tínhamos nada a oferecer a ele, e ele pagou o preço pelos nossos pecados e nos resgatou. Então ele já provou o amor dele para conosco. E a palavra diz aqui, irmãos, que o que ele preparou para nós são as coisas que o olho não consegue enxergar, o ouvido não consegue ouvir, o olho não consegue ver, é o que ele preparou para nós. Por isso que muitos são chamados e poucos são escolhidos, porque as pessoas elas querem ver para crer, elas querem tocar, elas querem ouvir algo espetacular para poder seguir após alguém, após um Senhor. E Jesus, ele não é assim. Jesus, ele dá aquilo que os nossos olhos carnais não conseguem ver e o nosso ouvido também não consegue ouvir. Diz aqui, ó, versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, o Espírito que ele nos deu, irmãos, o Espírito Santo, ele conhece o nosso interior, ele conhece lá no fundinho do nosso coração, da nossa mente, o que nós pensamos, o que nós queremos, ele conhece o nosso passado e conhece o que vai ser, irmãos, da gente. Então ele consegue nos ajudar. Porque diz aqui, ó, versículo 11, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Imagina que o homem, irmãos, todo homem, toda mulher, eles têm um espírito. E esse espírito conhece o homem. Por quê, irmãos? Porque o homem é dominado por ele. O homem é conduzido por ele. Todo homem, toda mulher é conduzido por um espírito. Então, independente de ser cristão ou não ser cristão, todo ser humano é conduzido por um espírito. Então, as pessoas sem Jesus, ela tem um espírito que conduz a vida delas, e esse espírito sabe o que ela quer, sabe o que ela deseja. Por quê, irmãos? Porque é ele que domina. Então é ele, os desejos das pessoas, a mente das pessoas é dominada por um espírito. Então ninguém conhece o homem, senão o espírito do homem que nele está. E assim também ninguém conhece as coisas de Deus, senão o espírito de Deus. Como que Deus faz para revelar as grandezas dele para aqueles que ele ama? É simples, ele derrama o seu espírito. Então, Jesus, ele veio, né, irmãos? E ele padeceu aqui no mundo, foi para a cruz, ressuscitou ao terceiro dia, penetrou nos céus. Ele enviou o Espírito Consolador para que ficasse com os irmãos até o fim. Então, esse Espírito Consolador, ele tomou posse da vida dos apóstolos e depois daqueles que creram e hoje de nós. Então, hoje nós temos um Espírito que conhece as coisas de Deus. Nós temos um Espírito que sabe como nos conduzir, irmãos. Basta cada um de nós dar espaço para ele trabalhar, para ele ter liberdade em nossas vidas, não é, irmãos? Para a gente poder seguir adiante. Nós não sabemos o que é bom para nós, nós não sabemos o que é melhor, nós não sabemos nem pedir como convém, nós não sabemos nada disso, irmãos. Nós somos muito limitados, cada um de nós. Cada um de nós somos limitados demais. E as pessoas sem Jesus, nem se fala, irmãos. As pessoas, elas não se conhecem, não se conhecem. A pessoa fala assim, pô, eu estava casado com fulano há 30 anos e eu achei que conhecia e não conhecia, não é, irmãos? Ah, eu achei que eu me conhecia, mas eu tomei uma atitude que nem eu imaginava que eu podia fazer aquilo, não é? Por quê? Porque ninguém conhece, irmãos. Ninguém conhece o ser humano a fundo. Só o Espírito que está nele. E aí diz aqui, ó, versículo 11, ó. Vou ler o 10 de novo. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda a profundeza de Deus. Porque qual dos homens sabe a coisa do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de quem, irmãos? De Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado. De que forma, irmãos? Gratuitamente por Deus. Então nós recebemos uma riqueza, uma grandeza, irmãos, que é dada gratuitamente para nós. Mas só há uma maneira de conhecer isso daí. É através do Espírito que nós habita. O Espírito de Deus. Só ele que pode, irmãos, nos revelar. Não tem outro. Versículo 13, ó. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora,
O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, irmãos, quem que pode ensinar a Deus? Quem pode? Quem que pode instruir a Deus? Se Deus, ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Ele discerne tudo. E nós, irmãos? E nós? Nós como homens e mulheres espirituais, quem que pode nos instruir? É Deus. Deus pode nos instruir. O Espírito que em nós habita pode nos instruir. Porque o Espírito de Deus, ele conhece. Ele conhece tudo de Deus. E também conhece tudo de nós. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que nós devemos fazer, o que nós devemos praticar. Ele sabe de tudo. Então ele vai conduzir nossas vidas. Enquanto os demônios querem nos arrastar para o pecado, para o mundo, o Espírito Santo ele busca nos ajudar nessa parte e nos encaminhar no caminho da verdade. Então existe o espírito do mundo e o espírito de Deus. Então as pessoas elas são conduzidas pelo espírito do mundo. O mundo também tem um curso, o curso do mundo. As pessoas elas se conformam com o mundo, por isso que o entendimento não é renovado. E o cristão, se não toma cuidado, ele embarca com o mundo. Ele segue no curso do mundo, ele recebe sugestões, conselhos do espírito do mundo. Então o cristão, irmãos, ele tem que batalhar demais, ele tem que se esforçar para não se conformar com o mundo. Porque senão se conforma. Aqui em Romanos capítulo 8, irmãos, o versículo 24, irmãos. Romanos capítulo 8, versículo 24, diz assim: porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Então as pessoas falam assim: eu tenho esperança de que as coisas vão melhorar. Por que as pessoas têm esperança de que as coisas vão melhorar, irmãos? Porque elas viram algo que faz elas entenderem que vai melhorar. O fulano ganhou as eleições, então agora as coisas vão melhorar. Eu tenho esperança que as coisas vão melhorar. Tem esperança porque ela achava que se o fulano, o ciclano ganhasse, então as coisas podiam melhorar. Então ela tem esperança. Então ela está vendo algo. É assim. Eu tenho esperança de que a minha vida, que a minhas condições financeiras vão melhorar. Por quê? Porque tem um emprego, arrumou um emprego melhor, ou porque aconteceu alguma coisa, e tem esperança. Mas as pessoas elas têm esperança, irmãos, quando elas veem algo, quando acontece algo, aí as pessoas têm esperança. Mas a esperança que se vê não é esperança. Porque se alguém vê, como espera, irmãos? Esperança verdadeira é aquilo que você não consegue enxergar, mas você entende que aquilo é verdadeiro e vai acontecer. Por exemplo, a vinda de Jesus. A vinda de Jesus. Irmãos, nós não estamos enxergando ele voltando. Nós não estamos vendo ele saindo do céu e voltando para cá. Não, não é isso. Mas pela palavra nós entendemos que ele vai voltar. Nós entendemos que as promessas dele vão se cumprir. Então, pelo entendimento que nós temos, nós esperamos. Nós não ouvimos, nós não enxergamos, nada disso. Mas é pela palavra, irmãos. Então nós temos esperança de que as coisas vão acontecer. Aí diz aqui, versículo 25, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira, também, o Espírito ajuda no que, irmãos? As nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Irmãos, aqui está dizendo que o Espírito Santo ele intercede por nós violentamente, irmãos. Ele intercede com todas as forças por nós. Porque nós não sabemos o que havemos de pedir como convém, ele conhece, ele entende as nossas fraquezas, estamos rodeados de fraquezas, então ele entende tudo isso e ele intercede por nós. Por isso que a palavra, ela vem dizendo para nós, né, irmãos? Olha, confia, se alegrem no Senhor, olha, tenham fé. Por quê, irmãos? Porque nós temos que entender que não há nada nesse mundo que possa impedir o Espírito Santo de operar em nossas vidas. Só quem pode impedir somos nós. Nós somos os únicos. Não tem demônio nenhum que possa impedir o Espírito Santo de operar em nossas vidas. Mas a palavra fala que nós podemos entristecer o Espírito Santo. Então, nós temos que tomar cuidado, irmãos. Nós. Quando falta confiança para nós, nós nos distanciamos daquele que pode nos socorrer. Nós nos distanciamos, do Espírito Santo, e nós não podemos. Aí diz aqui, versículo 27, aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Olha que coisa, irmãos. Versículo 27, aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus,
intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto ou pelo seu propósito. Então Deus tem um propósito, irmãos, para cada um de nós. E nós somos chamados por Ele. Chamados. Irmãos, somos chamados e Ele vai nos escolher, e Ele vai nos santificar, Ele vai fazer uma obra completa em nossas vidas. Mas nós temos que crer, nós temos que confiar. Então, irmãos, se existe um Deus verdadeiro, e esse Deus verdadeiro, ele envia o Espírito Santo Consolador para nossas vidas, a obra é completa em nós. Então nós não temos motivo nenhum para desconfiar. Quando a palavra fala, irmãos, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que creem em Deus, irmãos, pode ser coisas boas e coisas ruins. Então, nossas atitudes carnais, a gente pode achar que as coisas boas contribuem, mas e as coisas ruins? Também contribuem. Então, não importa o que aconteça em nossas vidas, tudo o que acontecer deve contribuir para o bem, contribuir para o nosso crescimento, contribuir para a nossa vitória, irmãos. Nós temos que vencer. Mas nós não temos que vencer naquele dia, quando Jesus vier, vencer, ele vir e pegar nós, levar lá para o reino dele, venci. Não, não, é o dia de hoje. Hoje nós temos que vencer. Nós temos que vencer cada dia para naquele dia estarmos preparados. Então nós temos que ser aperfeiçoados, temos que crescer, temos que passar por aflições, temos que ter vitórias também, irmãos. Temos que nos alegrar, temos que estar firmes. Firmes. Aí diz aqui, ó, versículo 28, ó, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Então, é uma obra completa, né, irmãos? Então, a predestinação aqui, irmãos, não é o que muitos aí falam, né, irmãos? Tem um povo predestinado. Então, esse povo é um povo já escolhido, é um povo separado, é um povo que é diferenciado. E esse povo vai ser salvo e o resto não, né? Não é isso, irmãos. O plano da salvação, ele existe. Ele existe antes de tudo, irmãos. Antes do pecado entrar. Então, o plano da salvação, ele existe. E essa é a predestinação. Todos aqueles que se envolverem com o plano da salvação, todos aqueles que crerem em Jesus, vão ser separados, vão ser santificados, vão ser glorificados naquele dia. Então, quando Jesus vier, irmãos, nós vamos ser glorificados. E ele vai ser glorificado em nós. Então, imagina que vai ter um povo especial, zeloso de boas obras, aguardando por ele. Então, Jesus vai ser glorificado nos santos. É uma obra pequena, irmãos? Não é uma obra pequena. Imagina que os anjos, eles tinham glória, os anjos tinham poder, os anjos tinham uma missão dada pelo Pai. E eles fracassaram, irmãos. Eles fracassaram. Eles foram derrubados do céu. E nós estamos aqui, irmãos. Estamos aqui. Homens e mulheres que éramos carnais, diabólicos, servíamos ao príncipe desse mundo, servíamos aos anjos caídos. E aí Jesus vem e faz uma obra grandiosa em nossas vidas e fala assim, olha, perseverem, batalhem pela fé, preserva a fé de vocês que eu vou voltar. Estou indo preparar lugar, eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou levar vocês para onde eu estiver, para que vocês estejam comigo. Irmãos, essa promessa aí, ela permanece firme. Assim como todas as outras. Então aí hoje, aí ele vem dizendo aqui, ó, versículo 31, ó. Que diremos, pois, a essas coisas? Quer dizer, diante de tudo que eu falei para vocês, diante de tudo que nós lemos aí, se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, quantas vezes a gente está bem, daí a pouco acontece alguma coisa. Aí bate o quê, irmãos? Desespero. Bate o desespero. Por que desespero, irmãos? Porque você não vê solução. Acontece alguma coisa e você quer solução rapidamente. Não tem solução. Bate o desespero. Se não tomar cuidado, do desespero já começa a murmuração. A confiança já acaba, aí a esperança também fica abalada, a fé fica abalada, e quando pensa que não, irmãos, os demônios começam a lançar dardos inflamados, setas. E o cristão, ao invés de ter o escudo da fé ali preparado, não, o desespero já dominou, e aí, conclusão, irmãos. Ele vem dizendo aqui, ó, versículo 32, ó, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Então, irmãos, tudo que nós recebemos é com ele, é com Jesus. Muitas vezes as pessoas, elas abandonam Jesus. Só que o diabo é tão sujo, que o diabo, a primeira coisa que ele faz, irmãos, ele lança uma semente. Ele lança uma semente para o cristão e o cristão abraça essa semente.
E essa semente, ela diz assim, ó, você não está abandonando Jesus. Você só está se afastando da igreja. Mas você não está abandonando Jesus. E aí a pessoa está justificada. Aí no começo, irmãos, ela ouve a palavra, ela lê a palavra, ela ouve louvor, ela ora, e ela acha que está tudo bem. Só que ela se afastou dos irmãos, ela se afastou do corpo. E aí o diabo está lá, lançando dardos inflamados e setas, e ela está só recebendo, irmãos. Por quê? Porque a fé já está abalada. O escudo já não está mais levantado, irmãos. Ela tinha que ter o escudo levantado quando o diabo lançou a semente. Olha, não vai para a igreja não. Você está cansado, você está com problema, não vai para a igreja não, fica em casa. É a mesma coisa, você está servindo a Deus. Ele vai te ouvir. Aí o diabo vai lá e já dá logo um versículo, né, irmãos? E esse versículo que é para ser para a vida, acaba sendo para a morte da pessoa, né? Porque se Jesus, quando ele foi conduzido no deserto para ser tentado pelo diabo, se ele ouvisse a palavra que o diabo falou, irmãos, ele tinha caído. E a palavra que o diabo usou é uma palavra que existe mesmo, e é verdadeira. Tudo bem, só que para aquele momento não servia. Né? Jesus entendeu que ali não servia, e Jesus foi lá e rebateu com a palavra, e venceu. E nós também, irmãos, tem que ser da mesma forma. Tem que ser da mesma forma. Tem muitos versículos, irmãos, tem muitos versículos que se o diabo quiser usar, ele vai usar e vai nos afastar da comunhão. Muitos versículos. Só que não serve para isso, irmãos. Não serve para isso. Se tem uma coisa que o cristão ele tem que ser definido, né? Ele tem que definir para a vida dele. Eu não deixo Jesus, eu não deixo os irmãos. Pronto. Aí vence o diabo, irmãos, porque o diabo ele quer afastar. E aí a gente vê isso acontecer, né? Direto acontece isso. E aí a pessoa ela fica vulnerável, né, irmãos? Longe do corpo ela fica vulnerável. Versículo 33, ó. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí vem dizendo aqui, ó, coisas que podem nos separarmos do amor de Cristo e que realmente separam mesmo, irmãos. Olha o que é aqui, ó. Tribulação. Irmãos, quantas vezes as tribulações, elas tentam nos separar do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Versículo 38, ó. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí, irmãos, ó, vê aqui o capítulo 9, ó, o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui, irmãos. Aqui ele está falando, ele terminou de falar aqui, irmãos, do que pode nos separar e o que não deve, né, irmãos, nos separar do amor de Cristo. Então ele dizendo, ó, nada pode nos separar. Ninguém, nem qualquer criatura, nem anjo, nada pode nos separar do amor de Cristo. No capítulo 9, versículo 1, olha o que ele começa a dizer aqui, ó. Ele começa a passar a tristeza que a carne dele sente, irmãos. Aqui, ó. Em Cristo, digo a verdade, não minto, dando-me testemunho à minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Aí ele vem dizendo aqui as qualificações dos parentes dele, ó. Os quais que são, ó, israelita, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então ele está dizendo, olha, eu poderia me separar de Cristo por amor dos meus parentes, que são meus parentes segundo a carne. Irmãos, por que ele está dizendo se separar de Cristo? Ele não podia se unir com os parentes dele? Se unir com os parentes dele e falar assim, bom, já conheço a verdade, já tive um encontro com Jesus, agora eu já conheço a verdade, eu vou honrar meus familiares. Eles são israelitas. Jesus veio para a tribo de Judá. Jesus também veio para o povo judeu. Então, irmãos, ele entendia perfeitamente que ele tinha uma missão. E qual era a missão do apóstolo Paulo, irmãos? Era se juntar com o povo judeu para prestar o culto que eles prestavam, ir para as festas que eles iam, para cultuar o que eles cultuavam, fazer tudo que eles faziam. Era se juntar a eles? Não, lógico que não. O apóstolo Paulo estava envolvido com os irmãos, ele estava envolvido com as igrejas, irmãos. Então, onde ele passava, ele formava igreja. Ele
ele pregava o evangelho. Ele pregava Jesus puro e verdadeiro. Puro e verdadeiro, irmãos. E aí, hoje, irmãos, hoje, se nós olharmos, o que pode nos trazer tristeza, irmãos? Tantas coisas. Ele está dizendo uma tristeza dele aqui, ó. Por quê? Porque ele devia ser envolvido com a família dele e foi obrigado a se separar da família por amor a Cristo. E nós, irmãos, muitas vezes vamos ser obrigados também a se separar de tantas coisas. Muitas vezes a gente pode vem para a palavra, irmãos, tem sonhos e tem que deixar os sonhos de lado. Muitas vezes éramos envolvidos extremamente com a família e temos que ir deixando. Ir deixando porque a família quer nos levar para o curso do mundo. E o curso do mundo não serve mais para nós. Então vai dar uma tristeza? Vai. Essa tristeza não pode nos derrubar, irmãos. Essa tristeza não pode nos derrubar. Não pode, jamais. Então ela pode vir? Pode. Vai ter que ser vencida, irmãos. Assim como ele venceu. Ele falou assim, ó, eu podia estar envolvido com meus parentes. Ele está dizendo que os parentes dele não eram ladrões. Os parentes dele, irmão, não eram malfeitores, não eram pessoas ruins, não eram pessoas à toa. Os parentes dele eram pessoas honradas pelos homens, mas não tinha nada com Jesus, irmãos. Nada com Jesus. As pessoas que nos cercam, as pessoas que estão ao nosso redor também, são pessoas que muitas vezes são honradas, são pessoas boas, são pessoas que nós podíamos estar envolvidos com ela em tudo, se não tivéssemos Jesus. Com Jesus já não dá mais. Não dá mais. Vai causar tristeza para nós muitas vezes, para eles talvez mais ainda, mas assim como o apóstolo Paulo, irmãos, tomou uma decisão, uma posição, nós também temos que tomar uma posição em nossas vidas. Isso aí vai acontecer sempre, irmãos, sempre. E o cristão, ele se converte, mais hora, menos hora, isso tem que acontecer com ele, não tem jeito, irmãos. Porque quando o cristão, quando a pessoa se converte, ela começa a servir a Jesus e ela ainda está envolvida com muitas coisas. E ela quer honrar Jesus e quer honrar as pessoas também, irmãos. Ela quer honrar tudo, não consegue. Chega uma hora que tem que tomar posição. Chega uma hora que não dá mais, irmãos. Chega uma hora que o cristão já não suporta mais. E a palavra mesmo vem cobrando ele, não dá certo. Então o cristão ele se esquiva o máximo que ele pode. Chega uma hora que não dá mais. Ele é obrigado a tomar mesmo uma posição. E aí que é o perigo, irmãos. Aí que é o perigo, quando o cristão ele é obrigado a tomar a posição. Porque enquanto ele não é obrigado a tomar a posição, ele vai remediando, né, irmãos? Quando for obrigado a tomar a posição, e quem que obriga isso daí, irmãos? É a estatura espiritual. A estatura espiritual é que obriga. Então, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, é todas as coisas, as boas e as ruins. E qual é o bem? Qual é o bem, irmãos, para o cristão? O bem para o cristão é ter a fé acrescentada a cada dia, a esperança avivada, é crescer espiritualmente, é se separar cada vez mais do mundo. Isso é o que Jesus espera de nós. E nós não temos o direito, né, irmãos? Não temos o direito de ficar estacionado, de ficar um passo para frente, dois para trás, nós não podemos. Então nós temos que seguir adiante, seguir após Jesus e enfrentar o que vier, irmãos. Então aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, ele entregou por todos nós, como que ele não vai nos dar todas as coisas, irmãos? Mas é com ele, né? É com ele. Então a palavra ela vem nos orientando, irmãos, sempre, vem nos aconselhando, e no conselho que ela nos dá, irmãos, é o que nós temos que estar atento, irmãos. Estar atento. Né? Diferente do que muitos aí, né, irmãos? As pessoas elas têm uma ideia formada das coisas, e aí elas falam assim, né? Ah, eu pego aquilo que me serve, o que não me serve eu jogo fora, não é, irmãos? E com Jesus não pode ser assim, irmãos. Com Jesus não pode ser assim. No mundo é assim, né? Com Jesus não. Com Jesus eu tenho que receber tudo que ele me dá, aquilo que eu consigo cumprir, eu tenho que cumprir, o que eu não consigo, eu tenho que colocar nas mãos dele para ele me ajudar, mas eu tenho que entender que eu tenho que cumprir. Eu não posso simplesmente falar assim, eu não consigo, então deixa de lado. Não. Senhor, me ajuda, eu não estou conseguindo cumprir isso aqui, eu sei que eu tenho que cumprir. Eu sei que eu tenho que seguir adiante, então me ajuda a vencer isso. Me ajuda a entender, me ajuda a praticar. Temos que ser assim, irmãos. Amém? Jesus abençoe grandemente os irmãos.